Sejam bem-vindos, amigos, à leitura de hoje, a reflexão e a oração sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o tema Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E a reflexão é sobre a parábola do festim de bodas. E vamos ao comentário para nós entendermos, não é? Jesus compunha as suas parábolas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas mesmas e massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Palavras, porém, quase não eram escutadas, suas advertências eram desprezadas, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam, pretextando terem ir cuidar dos seus campos e seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas da terra, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era essa crença comum aos judeus da época, não é? De então, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abrão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberem a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sobre o véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, não é? Um Deus só. E a ele que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. E os primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificavam a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns, pela incredulidade de outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos que fossem encontrados nas encruzilhadas bons e maus. Queria fazer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos pagãos e idólatras. A estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Então não basta ser convidado, não é? Não basta ser cristão, tomar lugar no banquete espiritual,
Jesus queria que a gente entendesse que nós poderíamos vestir-se da túnica nupcial e ter puro coração para aceitar que fora da caridade não há salvação. Então Jesus nos chama a atenção nesse sentido, não é? Que muitos seriam os chamados, né? E poucos seriam os escolhidos, porque o reino dos céus é como essa festa que Jesus dá o tempo inteiro, permanentemente, este convite ao nosso coração. Jesus está sempre convidando para que nós possamos nos silenciar, orar, encontrar com Ele a todo momento e principalmente através dessa máxima que é fora da caridade não há salvação. E Ele queria que a gente pensasse que nós nos escolhemos quando nós somos sinceros e verdadeiros conosco e com as pessoas através dos nossos relacionamentos. Não é esse convite a essa festa da caridade consigo e da caridade com o outro, através de tantas maneiras de nos relacionarmos, não é? De nós evoluirmos, amadurecermos os nossos pensamentos, as nossas ideias, para que no nosso comportamento a gente possa se relacionar melhor. Então, nesse momento, te pedimos, Jesus, que possa estar nos nossos lares através da nossa paciência, da nossa gentileza, do nosso amor, da nossa caridade. É uma caridade quando aprendemos a calar, é uma caridade quando aprendemos a ouvir, é uma caridade quando aprendemos a nos relacionarmos, entendendo que talvez a nossa parte não esteja corretamente entendida ou aceita, que a gente possa, Jesus, desconfiar mais que talvez a gente não esteja se fazendo entender da melhor forma, que a gente possa nos colocarmos mais no lugar do outro. Todos esses gestos estão dentro da caridade consigo próprio, de nos enxergarmos, de termos humildade de reconhecer que talvez o nosso comportamento, a nossa fala, a nossa ação, o nosso gesto, o nosso sentimento não esteja melhor direcionado. Então que nós possamos, Jesus, através da presença desse convite permanente que Tu está nos dando a todo momento da reflexão, da consciência própria, não é? Da maneira como a gente faz as coisas, que a gente possa se sentir convidados a realmente a nos entendermos e nos aceitarmos e isso refletir num melhor relacionamento dentro da nossa família. Então, Jesus, obrigada por todas as bênçãos que o tempo inteiro o Senhor nos dispensa, da bênção da vida, da bênção do lar, a bênção da família, a bênção da amizade, a bênção da vida e da saúde. Esteja conosco, Senhor, que assim seja.